Então, pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu quero resolver um problema, da lista, que é o seguinte: digitar três números inteiros via teclado e imprimir os números em ordem crescente, tá ok? Primeiramente, eu vou resolver esse problema utilizando simplesmente o if e depois eu vou utilizar listas, tá ok? Então vamos nessa. Então, pessoal, eu quero resolver esse problema para colocar três números em ordem crescente, né? Então, o primeiro passo é digitar os meus inputs via teclado. Então, eu vou dizer que a minha variável do tipo inteira. E aqui eu vou ter um input. Vou colocar primeiro número, primeira entrada. Beleza. Aí, tá. Eu também vou colocar B, que vai ser inteiro, input, segunda entrada. E C, que vai ser um inteiro, input, terceira entrada. Coloca dois pontos. E agora? Bom, agora nós temos que fazer a máquina entender o que eu quero fazer, né? Como é que a máquina vai entender o que eu quero fazer? Da mesma maneira que o seu cérebro processa, acredito eu. Porque você vai ter que comparar quem é maior que um, quem é maior que o outro e colocar eles em ordem crescente no final das contas. Então você vai ter que escrever para o computador entender algo que o seu cérebro processa praticamente da mesma forma. Então vamos fazer o seguinte, então eu vou dizer, se o A for o menor de todos, então se o A for menor que B e se o A for menor que o C. Epa, beleza. Então se o A é menor que todos, então eu vou dizer que o A vai receber x1. Então eu vou dizer que x1 ele vai ser o primeiro elemento da minha sequência. Vai ser o menor de todos, né? Porque uma sequência em ordem crescente é do menor para o maior. Beleza, então se o A é o menor que todos, eu vou ter outra possibilidade. Se o B for menor que o C. Então se o B for menor que o C, né? O B vai assumir a posição x2. E portanto, o C vai ser a última posição, né? X3. E eu posso também utilizar um elif aqui, né? Porque eu posso ter B sendo menor que C, mas eu também posso ter C sendo menor que B. Então eu teria o contrário, né? Então o x2 seria o C e o x3 seria o B. Então já dá para perceber que vocês entenderam basicamente o que tem que fazer. Eu tenho que fazer a mesma coisa agora, considerando outro número sendo o último. Então eu considerei que o A é o último. Então se o B for o último, então B é menor que A e B é menor que C. Opa. E B é menor que C. Tá, então, se o B é o menor de todos, eu vou dizer que o x1 é o B. Aí eu vou utilizar outro if no caso do... Tá, então se o B ele é o primeiro, então eu posso ter C menor que A. Aí eu vou dizer que o x2 é o C e o x3 é o A. E posso ter também um elif, né? Que seria o A sendo menor que o C. Aí eu tenho que x2 seria o A, seria o contrário, né? E o x3 seria o C. E por fim, a minha última hipótese, a minha última opção, né, seria o C sendo o último. Então, o C é menor que A e o C é menor que o B. Então, nesse caso, o x1 seria o C. Aí eu teria aqui um if, né? Se o C ele é o primeiro elemento da nossa sequência, então eu vou ter a outra opção seria A menor que B, né? Então, se o A é menor que B, x2 vale A e x3 vale B. E elif eu teria B menor que A como outra opção. Então, se o B fosse menor que o A, o x2 seria o B e o x3 seria o A. Pronto. Agora eu vou sair de todos os meus loops e vou imprimir. F, né? Vou colocar esses sinais aqui. Beleza, então a sequência é... Então aqui vai ser x1, que vai ser o primeiro elemento. X1, x2 e x3. E vamos ver se está funcionando. Primeira entrada eu vou digitar -1,
a segunda entrada menos 3 e a terceira entrada 5. Então ficou menos 3, menos 1, menos 5, do menor para o maior. Vamos brincar mais. Deixa eu colocar, sei lá, 9, 8, 7. 7, 8, 9. Então tá funcionando, viu, galera? Então o objetivo do vídeo era esse. O código ele é um pouquinho grande, mas a lógica por trás dele não é nada fenomenal. É bem tranquilo de fazer esse código, né? Você só tem que fazer o computador entender da maneira que o seu cérebro processa. Você tem que escrever detalhadamente o que o computador tem que entender. Vocês têm que treinar bastante esses exercíciozinhos que são assim mais de matemática pura, né? Para poderem desenvolver a sua lógica de programação, tá ok? Tem muito exercício na internet e se você fizer bastante deles, você vai ficar craque nessa parte de lógica de programação. Mas agora, beleza, se você quer ordenar números, você não vai fazer isso, né? Isso aqui é só para treinar. Que você vai fazer o quê? Você pode usar listas, que seria bem mais fácil. Então, eu quero fazer a mesma coisa utilizando lista. Então, para usar listas, eu vou dizer o quê? Eu vou definir aqui fora A como sendo uma lista vazia, porque eu não quero digitar exatamente 3, eu quero digitar um número não determinado de números, né, que eu vou determinar via teclado. Então eu vou dizer que n vai ser um input do tipo inteiro. Então eu vou colocar input e eu vou digitar o tamanho da sequência. Vou digitar aqui o tamanho da sequência. Tá, digitar o tamanho da sequência. Tá ok. Como vamos fazer isso? Tá, eu posso utilizar o... Vou ter que fazer um contador, né? E vou utilizar o for. Gosto mais do for. Então eu vou ter i in range. Não, aqui pode ser qualquer coisa, pode ser q. Q in range. Não, aqui é i mesmo, que vai ser o contador. Então eu posso fazer de 1 até n mais 1, né? Ou de 0 até n. Que vai ser exatamente, ou seja, eu vou repetir o meu loop exatamente o valor de n que eu vou digitar aqui, né? Beleza. Aí, eu vou dizer que i é igual a i mais 1, para ficar inteligente, o meu loop. E vou entrar com os meus valores. Então, eu vou dizer que x vai ser um input do tipo inteiro. E vai ser a entrada de dados. Beleza. Tá. E vou dizer o seguinte. E vou dizer que a.append x. Ou seja, eu vou estar adicionando os valores que eu... não é a. Tá certo. Então eu vou estar adicionando a minha lista vazia os valores que eu estou digitando via teclado. Tá ok? Isso daqui vocês já viram em vídeos passados. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou fazendo, beleza? Porque já foi visto em vídeos passados como é que se trabalha com listas utilizando o append e tudo mais, né? Se eu não me engano, eu utilizei o while, mas também dá para fazer a mesma coisa utilizando o for. Aí eu vou sair do meu loop e vou pedir para fazer o seguinte, eu vou pedir para ordenar a minha lista. Então eu vou colocar a.sort e vou fechar. E vou pedir para imprimir a minha lista. Vamos ver se vai estar funcionando. Então a primeira coisa, né, o tamanho da sequência. Eu quero digitar 5 números. As entradas de dados. Então vai ser menos 5, 3, menos 9, 12 e 4. Bom, então eu tenho uma lista do menor para o maior, né? Do menos 9 até o 12. Então, de maneira bem rápida, utilizando lista e os comandos que nós aprendemos em lista, eu consegui ordenar essa minha sequência em ordem crescente, né? Foi bem tranquilo. E eu até posso tirar esses elementos da sequência, né? Utilizando um processo de iteração e tudo mais. Beleza, e se eu quisesse obter a sequência decrescente? Se eu quisesse obter a sequência decrescente, eu viria aqui e pediria para inverter. Pedindo para inverter, eu teria... então deixa eu digitar 3 números. Menos 1, 5 e 9. Então eu teria do maior para o menor, né? Então seria a sequência decrescente. Do maior para o menor. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.